Bem-vindos todos, né, ao nosso espaço virtual aqui da Unifesp e especificamente do NUR da Unifesp, que é o nosso núcleo de pesquisas em filosofia islâmica, judaica e oriental. O nosso núcleo está completando 10 anos esse ano, né? É um esforço que a gente teve já há algum tempo, né? Que a gente já faz há algum tempo, de tentar estabelecer, então, a pesquisa em filosofia, principalmente medieval, né, judaica e islâmica, e agora a gente acrescentou filosofia oriental na Unifesp, porque a Unifesp é a única universidade brasileira que tem as cadeiras de filosofia medieval judaica e filosofia medieval árabe. Então, dentro do âmbito do NUR, a gente desenvolveu agora um projeto aberto, que não é só um projeto para os estudantes, mas sim é um projeto para todos, aberto a todos, porque é um projeto de extensão, né? E é um projeto que vai trabalhar justamente com histórias de sabedoria e ensinamento. E essa palestra, ela está dentro desse âmbito, desse projeto, que é um ciclo, nesse primeiro momento, um ciclo de palestras, né, que nós vamos oferecer, com 6 palestras, e que essas 6 palestras, na verdade, elas são, digamos, uma pequena visão do que a gente trabalharia mais para frente em blocos. Então, a ideia dessa fase do projeto, então, é com essas 6 palestras, a gente fazer uma introdução a 6 blocos que a gente teria depois, cada um relacionado a um tema desses da palestra, né? A gente tentou organizar mais ou menos, né, historicamente, né, numa ordem cronológica. Então, portanto, a que vai iniciar é a palestra do Rubem, e também o bloco que vai iniciar, então, depois, esse nosso ciclo de encontros, né, para se trabalhar em histórias de ensinamento, vai começar também com o Rubem, né, com as primeiras histórias, então, da tradição judaica. A ideia é a gente fazer essa ponte, então, né, discutir a questão da filosofia e da religião, não através nem de material filosófico, nem de material propriamente teológico, mas sim através de histórias, de contos, né, de narrativas que vão nos levar, então, a como cada uma dessas tradições trabalha, então, com o seu próprio conhecimento. E a gente vai ver que o próprio processo de construção do conhecimento, ele não é único, né? Em cada tradição, a gente vai ter um processo de construção do conhecimento peculiar, né? E até adaptado, digamos assim, a um modo de pensar muito peculiar daquela cultura, daquela tradição. Então, a palestra seguinte vai ser do professor Luiz Fernando Fontes Teixeira, né, chamada Um Sonho Chinês, em que ele vai, então, nos apresentar o sonho da borboleta. A seguir, a gente vai ter uma palestra sobre a oralidade no mundo árabe medieval, com o professor Jamil Iskandar, né, que vai introduzir, então, essa tradição oral árabe, né, inclusive pré-islâmica, né, e como ela foi incorporada, né, ele vai trabalhar, então, no bloco dele, depois, uma sequência de histórias das Mil e Uma Noites. A seguir, a gente vai ter uma palestra sobre o sufismo e a arte da polissemia, que sou eu mesma que vou oferecer, então, essa palestra, justamente vendo como a mística islâmica desenvolveu uma técnica de trabalho em cima dessas histórias de ensinamento e uma técnica de interpretação, né, polissêmica sobre essas histórias, que também a gente tem um paralelo muito grande também na tradição judaica, né, com níveis de interpretação diferentes, né, e a gente vai ter, então, essa visão. A seguir, nós temos o professor Luiz Fernando Fontes Teixeira, novamente, só que com a tradição japonesa, uma palestra intitulada O Pontapé do Mestre Zen. E, por último, eu vou fechar
esse ciclo de palestras apresentando os contos racídicos, de como o racidismo norte-europeu, ele se apropriou, então, desse material, já retrabalhou, né, e apresentou também com uma técnica própria para se trabalhar essas histórias. Então, a ideia é a gente ter essas 6 conferências, que vão ser, digamos, uma prévia, né, a 6 blocos, onde a gente vai trabalhar, no mínimo, 4 histórias de cada tradição. Então, a partir de agosto, então, a gente vai fazer esses blocos, que são 4 ou 5 encontros, com cada professor, né, que a gente vai apresentar, então, o trabalho dessas histórias. Então, para quem não conhecia, então, o Grupo NUR, estamos apresentando aqui, todos nós fazemos parte, né, não é só, digamos, eu e o professor Jamil, que somos da Unifesp, nós somos, digamos, entre aspas, os idealizadores aí dessa iniciativa, né? Agora, nós congregamos, então, diversos pesquisadores, entre eles também os professores que vão estar aqui com vocês nesse projeto de extensão. Então, eu vou passar, né, aqui para o professor Rubem. O professor Rubem, então, ele é doutor em língua hebraica, literatura e cultura judaica pela Universidade de São Paulo. Ele tem mestrado em pensamento judaico pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mestrado em letras hebraicas, né? E atualmente ele é rabino na Congregação Israelita Paulista, né? E ele trabalha fundamentalmente, então, na área de filosofia, com ênfase em filosofia judaica. Então, vocês tem aqui em primeira mão a pessoa, digamos, mais indicada para falar do assunto, né, que além de toda a formação na área, é Rabino Nassif. Perfeito, obrigado, muito obrigado, Cecília, pelo acolhimento, pela introdução e principalmente parabéns tanto a você quanto ao Jamil pela iniciativa. Muito instigador e muito reconfortante e muito motivador saber que, pelo menos em alguma universidade, existe uma iniciativa desse tipo, no sentido da diversidade, por um lado, trazer realmente a profundidade de culturas diversas, trazer as ferramentas da filosofia para trabalhar e dialogar com elas, e trazer a universidade para fora da universidade, trazer as pessoas que estão fora da universidade para dentro da universidade. Toda essa estrutura, essa construção de pontes culturais, de linguagem, de pensamento, de método, que permite a viagem de populações de um lado para outro, é de uma riqueza maravilhosa. Não sei se existem muitas iniciativas assim, imagino que infelizmente não. Parabéns, então, mais uma vez, e vamos aos nossos assuntos. Então, o nome desta nossa palestra, como falou Cecília, nós estamos aqui num bloco de introduções aos blocos propriamente ditos, né? Nós vamos ter 6 blocos, cada um terá uns 4 ou 5 encontros, eles acontecerão a partir de agosto, e agora, durante esse mês de junho e julho, vamos fazer essas apresentações, essas degustações ou introduções ao que serão aqueles blocos. Então, meu bloco vai ser sobre histórias de sabedoria judaica na literatura rabínica clássica, e para isso temos aqui uma introdução ao pensamento judaico. O pensamento judaico inclui 2 grandes escolas, que são a filosofia e a mística, e daqui a pouco vamos desenvolvê-las um pouquinho. A primeira pergunta que devemos fazer do ponto de vista metodológico é: o que é o pensamento judaico? Existe um pensamento judaico ou se trata apenas do pensamento dos judeus? Existiria alguma característica específica nos temas, nos métodos, nas fontes? Ou simplesmente se trata do que pensaram os judeus, e não haveria nenhuma razão para chamá-lo de pensamento judaico? Se nós formos analisar os estudiosos desta pergunta, encontramos basicamente 3 linhas
que podemos identificá-las com estes três personagens que estou trazendo aqui. Leo Strauss é talvez um extremo, que diz, não existe pensamento judaico, existe somente reações judaicas, ou seja, judeus que se desenvolvem em contextos gerais, em linhas gerais de pensamento, e reagem de seu modo às perguntas da época, às fontes da época, talvez com alguma bagagem especial, alguma referência especial, mas não necessariamente característica. Ou seja, a resposta dele seria não existe pensamento judaico, somente pensamento dos judeus. No outro extremo, se encontra Harry Wolfson, o grande catedrático de estudos judaicos da Universidade de Harvard, talvez quem iniciou os estudos judaicos lá no começo do século XX. E Harry Wolfson, de algum modo, se encontraria no extremo oposto. Ele diria que praticamente só existe pensamento judaico. Eu sorrio a isso, porque, claro, que também é uma posição extrema, mas que ele encontra na figura de Filão de Alexandria o grande primeiro sintetizador, integrador do pensamento bíblico por um lado e do pensamento grego por outro. Filão de Alexandria, do século I, se via a si próprio como de algum modo, um aluno de Jeremias e de Platão, de alguma maneira. O primeiro grande sintetizador. E no extremo, depois, estaria, para Harry Wolfson, Spinoza, que seria o grande precursor do pensamento ocidental moderno. Se Filão consegue sintetizar a filosofia grega antiga e a Bíblia, então Spinoza seria o primeiro pensador moderno, em todos esses sentidos também. Aquele que traz uma crítica histórica, filosófica, científica, estilística à Bíblia, enquanto que produz um pensamento racional moderno. E a síntese se encontra nele. Então, de algum modo, todo o pensamento antigo e medieval para Harry Wolfson seria uma reação ao pensamento judaico integrador de Filão, e o pensamento moderno, a filosofia moderna, seria uma reação à integração entre as fontes bíblicas e filosóficas racionalistas de Spinoza. Entre os dois extremos, diríamos que se encontra a Escola de Jerusalém, representada, neste caso, em Shlomo Pines. Ele diz, não podemos dizer que somente existe pensamento judaico, mas também não podemos dizer que não existe. Existe uma dinâmica de diálogo e de influência mútua entre as fontes judaicas, religiosas, não científicas e não necessariamente filosóficas, e as fontes filosóficas e científicas, não necessariamente religiosas e não necessariamente judaicas. Em algumas épocas, em algumas pessoas, acontece esse diálogo, essa influência mútua, essa ponte, essa tradução e essa integração, não somente em Filão, e não somente em Spinoza, e não somente em judeus. Existe um diálogo constante entre as culturas e uns vão enriquecendo, provocando, sintetizando, desconstruindo e reconstruindo uns aos outros. Então, basicamente, essas seriam as linhas a respeito desta questão. E se vai atrás, vai encontrar que sim, que o que existe é um método que caracteriza esse pensamento, essa dinâmica de diálogo de influência mútua. Umas fontes e uns temas. O método, basicamente, se compõe de três princípios também. Por um lado, todo o pensamento judaico vai se configurar como uma releitura constante das fontes judaicas. Não podemos imaginar um pensamento judaico sem fontes, senão realmente seria como
como denuncia Leo Strauss, seria o pensamento de judeus. Mas o pensamento judaico vai ser sempre um pensamento que se apoia, ou que dialoga, ou que convoca as fontes judaicas. De algum modo particular. Pode ser com ferramentas filosóficas, ou com ferramentas místicas, ou com algum tipo particular de hermenêutica, mas sempre baseado nas fontes judaicas. O que estou dizendo em outras palavras, que o pensamento judaico é uma forma de olhar para o mundo através da linguagem judaica e vice-versa. Uma forma de olhar para o judaísmo através da cultura geral e das ferramentas do pensamento místico ou filosófico não judaico. Então, primeiro, a caracterização do pensamento judaico se encontrará na volta constante às fontes. Sempre, se vai ser um conto racídico, como vão estudar bem mais para frente com a Cecília, ou se vai ser um pensamento filosófico de um aristotelista judaico como Maimônides, ele vai dialogar com Aristóteles através da Bíblia, por exemplo, ou através do Talmud, que é uma outra fonte, e daqui a pouco vamos falar disso. Esse é um dos pilares. A segunda caracterização no método se encontra no que chamo aqui de procura dos temas gerais nas fontes judaicas. Ou seja, o pensador judaico é aquele que vai buscar nas fontes judaicas, que daqui a pouco vamos apresentar, temas clássicos da filosofia. E vice-versa. Vai analisar as fontes, os preceitos, por exemplo, as histórias, as narrativas, as morais, os valores, com ferramentas filosóficas gerais. O caminho pode ser da fonte judaica para o tema geral, ou do tema geral para a fonte judaica. Mas sempre vai se remitir a uma fonte judaica e vai estabelecer essas traduções e essas pontes. Quando nós falamos em fontes, a que nos referimos? Nos referimos basicamente a, digamos, 4 grandes bases. A primeira é a Bíblia. E quando nos referimos aqui à Bíblia, nos referimos ao que o judaísmo entende por Bíblia, que é o que normalmente nos contextos cristãos se chama de Antigo Testamento. Em geral, a edição do Antigo Testamento cristã inclui alguns livros, como Ben Sira, por exemplo, ou Macabeus, ou Judite, que não aparecem na versão do Antigo Testamento que o judaísmo chama de Bíblia. Mas são essas 3 ou 4 poucas exceções, e também existem lá algumas diferenças na ordem dos livros. Mas, a princípio, se trata dos mesmos livros, Os 5 livros do Pentateuco, o livro de Josué, os Juízes, o livro 1º e 2º de Samuel, o livro 1º e 2º dos Reis, todos os profetas clássicos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores, os Salmos, os livros sapienciais, Provérbios, Eclesiastes, Jó, enfim, todas, Ruth, o Cântico dos Cânticos, Crônicas, Daniel, Esdras, Neemias, e por aí vai. Então, a Bíblia, como um todo, é uma das fontes, é a primeira, a mais antiga, a mais básica, a mais clássica. A Bíblia é lida por metodologias diversas na tradição judaica. Basicamente, nós encontramos uma abordagem clássica que se compõe de 4 subcaminhos. Nós, no nosso curso, vamos estudar isso um pouquinho mais, mas basicamente existe o caminho da literalidade, o caminho da metáfora ou dos recursos estilísticos, o caminho do Midrash, que é o caminho mais criativo, é uma leitura mais subjetiva, que busca completar as lacunas do texto por meio de perguntas e respostas, e muitas vezes por meio de narrativas que não aparecem no texto, em
prol de completar, como falei, algumas lacunas, principalmente para resolver problemas de valores. Exemplo, existe uma narrativa bíblica que conta que Abraão e o filho Isaac foram até um monte porque Abraão ia sacrificar, teoricamente, a Isaac. E caminharam durante 3 dias. E aí nos conta, a Bíblia conta diretamente o que acontece no terceiro dia. Mas do que falaram eles dois? Pai e filho estão indo durante 3 dias sozinhos e não se falam de nada. O pai sabe que tem a missão terrível, contrária a todos os seus valores, sacrificar seu filho, e não fala nada. O filho vê que aparentemente vão fazer um sacrifício e não vê o cabrito e não fala de nada. Então, lá aparece este gênero literário chamado de Midrash, que vai completar com narrativas, com contos de sabedoria, histórias de sabedoria, e que eles vão refletir vários dos valores éticos, morais, políticos, educativos, históricos, e também vão trazer dicas linguísticas para qualquer leitor. Ou, por exemplo, a famosa história de Caim e Abel. O texto bíblico diz que estavam os dois no campo, e disse Caim a Abel, e levantou-se e matou Caim a Abel. E o texto não diz o que disse. Então, tem páginas e páginas de literatura rabínica que vai contar qual pode ter sido a conversa entre eles dois que terminou com esse fratricídio. E assim por diante. Então, a Bíblia é lida com abordagens diferentes na tradição mais antiga judaica. É lida em forma literal, é lida em forma metafórica, literária, com os recursos estilísticos, é lida por meio desse método que falei agora, criativo, chamado de Midrash, buscando valores atuais, e é lida por meios místicos. Daqui a pouco vamos explicar como funciona a mística. Mas então estamos falando por enquanto da Bíblia. A literatura rabínica é a literatura desenvolvida pelo que chamamos os personagens, os rabinos, dos séculos -1, ou seja, 1 antes da era cristã, e até o século 6. A literatura rabínica se encontra principalmente em 2 obras enormes, uma se chama Mishnah, outra se chama Gemara, e lá encontramos textos basicamente de 2 tipos de conteúdo. Os conteúdos legalísticos, que respondem a como se faz e o que se faz na hora de cumprir os preceitos judaicos, e os textos de conteúdo do restante, que chamamos os textos de conteúdo agádico. E a Agadá é basicamente tudo demais, a ética, a filosofia, a teologia, a sociologia, a política, a educação, e assim por diante. Esta literatura rabínica, além de ter a Mishnah, como já falei, que é a literatura da primeira época rabínica, ou seja, do século -1 até o século 3, depois vem a Gemara, que é a continuação, ou é a leitura crítica que fizeram os alunos dos que escreveram a Mishnah, a primeira unidade, e em paralelo a essas 2 obras é escrito aquele Midrash que falei antes, que é essa leitura sistemática da Bíblia, que é uma leitura subjetiva e criativa, que completa as lacunas com mensagens de valores éticos, filosóficos, teológicos, políticos e mais. Então, basicamente, essa é a literatura rabínica. Já falamos da Bíblia, falamos da literatura rabínica. Agora vamos falar da literatura filosófica. A literatura filosófica, nos referimos àqueles personagens, como falava Shlomo Pines, no nosso primeiro slide, que tentam criar uma ponte entre as fontes judaicas tradicionais e as fontes
filosóficas não judaicas e não religiosas. Criar tradução e influência mútua. Tentar mostrar que os temas da filosofia aparecem, mesmo que com outra linguagem, nos textos bíblicos e rabínicos. E vice-versa, que os textos bíblicos e rabínicos respondem também a perguntas de filosofia. E a tradução é o que faria o filósofo judeu. Filão foi o primeiro, sozinho, século I, e depois, na Idade Média, proliferaram esses filósofos, especialmente na área de Sefarad. Saadia Gaon é um deles, no século X, Maimônides é o mais famoso, no século XI e XII, Alevi, Gersônides, Crescas, Ibn Gaviró, de algum modo, também. E, finalmente, a literatura mística. Uma palavra mais antes da literatura filosófica, então, usa as ferramentas filosóficas para tratar, para analisar as fontes judaicas e vice-versa. Pergunta às fontes judaicas sobre temas da filosofia. Então, usará a lógica, por exemplo, ou a ética, ou a política, para explicar narrativas bíblicas. Digamos, se analisa, por exemplo, a liderança de Moisés, ou do faraó, ou dos profetas, ou dos reis, a partir de ferramentas de filosofia política. A administração do poder, a partir de ferramentas da filosofia política. Ou premissas teológicas que se encontram nas entrelinhas de histórias rabínicas ou de narrativas bíblicas, vão ser analisadas com métodos de silogismos, raciocínio lógico, demonstrar, por exemplo, a existência de Deus, ou a criação do mundo, ou a eternidade da alma, todas as coisas que teoricamente são premissas religiosas, que não teriam prova, os filósofos medievais racionalistas vão tentar prová-los através da lógica filosófica. Sistema, inclusive, geométrico. E dependendo da época filosófica, é que vai mudando o tema de que se trata. Na Idade Média, o grande assunto era a epistemologia, se podemos ou não conhecer, se o conhecimento humano é fiel. Então, essas perguntas são analisadas a partir da Bíblia e da literatura rabínica. Depois, na época moderna, por exemplo, a filosofia principal é existencialista, é o sentido da existência. E então, esses temas são os que vão ser buscados na filosofia, na literatura filosófica moderna e contemporânea, dentro das fontes judaicas clássicas. Muito bem. E a literatura mística funciona de outro modo. A mística, qualquer mística, não somente a mística judaica, é um sistema. Alguns dizem, a mística não tem nada a ver com nada, a mística não é filosofia. É verdade, a mística não é filosofia, mas é pensamento. Verão que, de propósito, chamamos essa palestra pensamento judaico e não filosofia judaica. Porque o pensamento judaico inclui a filosofia, que tem um método mais universal, que inclui lógica, mais científico, que tem um rigor que se estuda numa universidade, rigor conhecido por outras disciplinas, outras filosofias, outras literaturas. A mística funciona de outro modo. Não é que não tenha sistema, não é que não tenha método, só que o método é outro. O método não é o método da lógica ou do silogismo, ou do raciocínio lógico. O método místico é absolutamente outro. A mística, qualquer mística, rapidamente, poderíamos dar cursos inteiros sobre mística em geral e mística judaica em particular, mas isto é uma palestra introdutória. A mística é uma disciplina que aparece em todas as religiões, que supõe que a realidade tem dois aspectos, um aspecto oculto e um aspecto revelado. O aspecto oculto, a realidade é como se fosse um iceberg, e o aspecto oculto é muito maior do que o revelado, como se fosse 9/10, e o aspecto revelado é aquilo que nós percebemos com nossos
sentidos ou com nossa razão. Através do aspecto revelado é que nós podemos ter algumas indicações do oculto. Agora, a mística é o sistema para revelar tudo o restante, né? Os outros 9/10, que nem os sentidos, nem a razão nos permite acessarmos. Cada mística tem seu sistema. Tem mística sufi, tem mística budista, tem mística hinduísta, tem mística cristã e tem mística judaica. E a mística judaica tem vários caminhos, o mais famoso, ao qual alguém deve algo a Madonna, talvez, é a Kabbalah. Mas a Kabbalah é importante lembrar que tem várias escolas, tem muitas formas de ser estudada, algumas bastante populares, algumas com menos baseamento, e de qualquer modo toda a Kabbalah é uma das linhas dentro da mística judaica, existem várias outras. Então, as fontes de mística judaica são aqueles textos, principalmente o livro Zohar, o livro do Esplendor, que se divulgou principalmente na Idade Média, na Espanha, no século XIII, nas mãos de um senhor chamado Rabbi Moshe de León, mas que aparentemente ele o atribuiu a muito tempo anterior. Os livros de mística usam a literatura rabínica, e principalmente a Bíblia, como símbolo. Então, eles não usam a lógica e nem se veem ligados à semântica ou à semiótica do texto. Eles veem nos textos códigos da realidade oculta. Eu vou dar um exemplo. Um leitor da Bíblia normal, um leitor do que chamamos a leitura literal da Bíblia, vai dizer, bom, a primeira frase que diz, no começo criou Deus os céus e a terra, significa isso. Houve um começo e se criaram duas partes, céu e terra, e o Criador se chama Deus. A leitura metafórica, da qual falávamos antes, vai dizer, momento, que céu talvez significará a parte espiritual, terra significará talvez a parte material, enfim, essa é a leitura literária, metafórica. A leitura do Midrash vai buscar valores. Que significa? Que criou. Criou, talvez quer dizer que a vida tem um sentido, que foi criado para algo. Essa é a mensagem. Né? Por que criou? Para que criou? Essas vão ser as perguntas da leitura midrashica que falamos antes. Leitura mística parte de um ponto completamente diferente a todos os outros. A leitura mística diz, momento, talvez a frase, no começo criou Deus os céus e a terra, talvez esteja dizendo que existe algo que se chama começo, que criou algo que se chama Deus. E existe uma outra realidade mais, um outro objeto mais, que se chama céu, e outro mais que se chama terra. Ou seja, aqui tem 4 elementos que estão se relacionando. Um que se chama começo, outro que se chama Deus, outro que se chama céu e outro que se chama terra. Como vem, para o místico, as regras da gramática e da semântica não interessam. Por quê? Porque a linguagem também é um símbolo, é uma representação de uma realidade mais oculta. Muito bem. Então, essas são basicamente as fontes, e através dessas fontes, usando o método que falamos, chegamos aos temas. Que temas encontramos no pensamento judaico? Um pouco já mostrei alguns exemplos. Epistemologia. É possível confiar no conhecimento humano? O ser humano é confiável? Sabe? Pode conhecer? Tem limites? O fato do ser humano intuir que existe um começo de tudo lhe permite pensar que havia antes do começo? A lógica humana representa a realidade, como dizia Aristóteles. Então, buscar esses assuntos nas fontes judaicas é um tema que apareceu muitas vezes. Ética, bioética, justiça social, equidade, igualitarismo, questões de gênero, sexualidade, sustentabilidade, formas de resolução de conflitos,
empatia, personalidade, caráter, liberdade e livre-arbítrio, liderança, administração do poder, filosofia política, todos esses assuntos e muitos mais podem ser encontrados facilmente nas fontes judaicas, com esses métodos, e desenvolver através deles o pensamento judaico. Chamamos ele de pensamento judaico justamente porque existem fontes místicas e fontes filosóficas, senão chamaríamos isso somente de mística judaica, ou somente de filosofia judaica. Nós, como temos as duas dentro de um mesmo corpus, chamamos isso de pensamento judaico. Essa foi uma grande discussão, inclusive política, na Universidade Hebraica de Jerusalém, nos anos 60, e aí se fundou, aliás, para quem se interessa um pouquinho pela fofoca universitária, se fundou a disciplina do pensamento judaico. Mas antigamente se estudava somente a filosofia, depois começou a se estudar também a mística, e quando conseguiram fazer as pazes entre os dois grupos, se criou um só departamento de pensamento judaico, com 2 subdepartamentos. E isso acabou influenciando os estudos judaicos de alto nível em todas as universidades do mundo. Muito bem, então esses são os temas, nós vamos escolher um desses somente para poder iluminar um pouquinho esta nossa introdução. O tema que vamos escolher, então, é a liberdade e o livre-arbítrio, como exemplo de um tema que pode ser estudado. Claro que este é um tema que dá para cursos inteiros. Eu vou revelar a vocês que eu tratei o tema da liberdade e do livre-arbítrio em um autor durante todo o meu doutorado. Mas nós vamos fazer aqui uma pequena viagem rápida para mostrar como um tema pode ser um tema geral, um tema, na minha opinião, fascinante, apaixonante, pode ser encontrado nos diversos tipos de fontes que acabamos de ver com os diferentes métodos. Então, na Bíblia, por exemplo, nós encontramos no Pentateuco, nos primeiros 5 livros, num extremo e no outro extremo, 2 afirmações da própria narrativa que mostram que aparentemente existe, claro, livre-arbítrio e liberdade. O relato do paraíso, onde o ser humano tinha a proibição de comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não sei se lembrarão dessa história, no Gênesis capítulo 2, ele é dado ao ser humano, ao homem e à mulher, a possibilidade de andar pelo paraíso, comer de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que, aliás, em algumas artes foi representada como a maçã, mas eu vou revelar a vocês aqui, e mais uma vantagem para participar do nosso curso, vou revelar um segredo: não existe maçã. Em nenhum lugar da Bíblia diz que aquilo era uma maçã, até porque não faz sentido, é uma metáfora, porque a árvore do conhecimento é uma maçã, é uma árvore de maçãs, porque não é uma árvore de laranjas, ou de limões, ou de bananas. É metafórico, como se vê a árvore do conhecimento. Enfim, então o ser humano tinha a possibilidade de comer qualquer árvore e a proibição de comer a árvore do conhecimento. Com isso, fica claro que tem liberdade, que é ele que decide se vai se acolher a essa proibição ou não. Se vai escolher, colher a obediência como método, como atitude, ou não. Escolher não. Alguns viram isso o pecado original e outros viram isso o começo da vida. A essa revolta, a essa rebeldia, a essa transgressão, devemos nada mais e nada menos do que essa vida, esse mundo, esse ser humano. Nós não sabemos o que é um ser humano que vive nu, sem vergonhas, sem morte, conversando com os animais, e sem se conhecer a si próprio. Esse não é o ser humano que nós conhecemos. Aliás, na leitura judaica, isso não é um pecado. Esse é o começo. É uma transgressão, sim, mas não necessariamente é um pecado. E não existe um pecado original. Existem, inclusive, leituras que dizem que isso foi um desafio que Deus colocou
de propósito, para ver o que fazia o ser humano com sua liberdade. O pecado, o verdadeiro primeiro pecado, é o fratricídio, na leitura judaica da Bíblia. Enfim, no outro extremo do Pentateuco, se encontra o mandamento, Deuteronômio capítulo 30, que diz que temos constantemente a vida e a morte na mão, o bem e o mal, e que devemos escolher pela vida. Ou seja, o primeiro livro e o último livro do que nós chamamos Torá, da primeira fonte judaica, centraliza a livre escolha. Porém, no meio, temos a famosa história do faraó. O faraó não queria liberar os judeus. E, segundo a narrativa bíblica, Deus manda as pragas e, ao mesmo tempo, endurece o coração do faraó. Aí o leitor judaico crítico, não só de hoje em dia, também da antiguidade, se pergunta, um momento, se o próprio Deus endurece o coração do faraó, qual é a liberdade do faraó? Como assim? Deus endurece o coração e depois pune o faraó por não liberar os judeus? Ele mesmo endureceu o coração para que o faraó não queira liberá-los e depois vai e o pune por isso. Que Deus é esse, que justiça é essa, que bondade é essa e que liberdade é essa. Esse debate existe nas fontes judaicas. Existem explicações diversas, um dia falamos disso. Mas isso só para colocar o assunto. E se ficaram interessados pela resolução, as resoluções dessa pergunta, encontraremos uma forma de continuarmos a conversa em um momento. A seguinte etapa, a literatura rabínica, estabelece muitas frases vinculadas à liberdade de livre-arbítrio. Uma maravilhosa diz, tudo está previsto, ou seja, Deus, o cosmos, sabe tudo, e, ao mesmo tempo, a permissão está dada. Ou seja, o ser humano tem livre-arbítrio total, apesar de tudo já é sabido. É uma tensão, é uma pergunta que gerou inúmeros debates, inúmeras teorias. Como é possível que se saiba tudo de antemão e eu tenha liberdade ao mesmo tempo? Pelo caminho que quiser ir, a pessoa é conduzida. Ou seja, existe algo que me conduz por onde eu quero ir? O que é esse algo? São as circunstâncias, é o destino, é Deus, eu decido e Deus me conduz. Se me conduz como eu sou livre. Mas se eu decido, então Deus não é livre. Essas perguntas são jogadas na literatura rabínica, discutidas. Existem, inclusive, cenas nas quais o próprio Deus reza. E não vão nem querer saber o que reza. Entre outras coisas, ele pede para que a bondade nele se sobreponha à justiça. Porque a justiça é exigente e a justiça não perdoa. E o ser humano precisa de perdão. Então, Deus reza para que sua bondade seja maior que sua justiça e consiga perdoar os seres humanos. Existe, inclusive, uma versão que diz que Deus reza e pede ao ser humano que peça a ele que ele seja mais bom do que justo. Como se Deus não pudesse acionar sua qualidade da bondade sozinho e precisasse do ser humano para liberar a bondade humana e que esta se sobreponha à sua justiça. Como vem, os sábios, os rabinos da literatura rabínica eram extremamente ousados no que se atreveram a dizer sobre o próprio Deus. Na mística judaica existe uma dinâmica divina em tudo. Para os místicos, tudo é Deus. Todos são aspectos do divino. Existe algo de divino em todos. Em cada um de vocês, sentados nas suas casas, escutando e processando esta palestra, existe uma dinâmica entre todos nós. Cada um cumpre uma função dentro dos aspectos do divino. E tudo que fazemos acrescenta a harmonia divina ou acrescenta o caos divino. Ou seja, estamos fadados, de algum modo, a
determinar o que acontece na própria divindade. Estamos fadados, estamos condenados, estamos determinados a ter que definir livremente. Cada vez que eu faço algo bom, isso contribui com a harmonia. Cada vez que eu faço algo ruim, isso contribui com o caos. E não existe atitude neutra. O tempo todo estou contribuindo ou com o equilíbrio, com a harmonia, ou estou chacoalhando o equilíbrio e a harmonia e trazendo destruição, digamos. Isso principalmente aparece, para os que se interessam pela Kabbalah, numa Kabbalah específica chamada a Kabbalah Luriana. A filosofia medieval traz diversos modelos, basicamente traz a pergunta da liberdade e o livre-arbítrio colocada entre a liberdade humana e a liberdade divina. Basicamente, a pergunta para eles é a seguinte: se Deus é todo-poderoso, e Deus é bondoso, é todo-poderoso e onisciente, como é que o ser humano é livre? Se eu sou livre, então, primeiro, Deus não pode tudo. Por exemplo, não pode evitar que eu faça algo que eu quero fazer livremente. Segundo, se eu sou livre, então Deus não pode sabê-lo tudo, porque como ele vai saber o que eu vou decidir com minha liberdade? Agora, se ele não sabe, então ele não é onisciente. E então ele não é Deus. Se ele não pode evitar o que eu faço, então ele não é onipotente. Agora, se ele pode, e ele sabe, e não evita, e me permite fazer o mal, aí temos outro problema com Deus. Porque então Deus não é bondoso. Como é possível a definição de um Deus onisciente, onipotente e bondoso, e ao mesmo tempo dar liberdade ao ser humano? Maimônides, que respondeu a tudo, absolutamente tudo, aqui confessa que foi pego. Que ele não sabe como responder, acredita que esse é o limite do conhecimento humano. Exatamente essa pergunta. Confesso que por isso a mim me fascina essa pergunta. Gersonides foi um pouquinho mais a favor da liberdade humana e restringiu a onisciência ou onipotência divina. Para ele, o limite da onisciência divina é a liberdade humana. O ser humano tem um lugarzinho onde ele decide sim, e Deus sabe tudo, quase tudo. Não sabe até tal ponto no qual o ser humano vai decidir. De qualquer modo, Gersonides resolve algumas coisas dizendo que muitas vezes o ser humano acha que decide, só que ele não vê todas as dimensões de sua decisão. E, finalmente, está Crescas, que é outro filósofo da Idade Média, que diz que Deus tem um conhecimento total, de Deus é estatístico. É como se fosse um computador perfeito, que conhece toda a nossa informação genética e toda a nossa história, e então junta tudo isso, todas as possibilidades, e em função disso, chuta, com uma capacidade de acertar imensa, quase infinita. Mas ainda existe a liberdade humana. Enfim, isto para dar um toque de como funciona esse assunto. E estamos chegando ao finalzinho. Na Idade Moderna, para Spinoza, pai do pensamento moderno em geral e judaico em particular, diz que a liberdade humana é a liberdade de realizar nossa própria natureza. Ou seja, a pessoa não escolhe quem é, e não escolhe valores, não escolhe o que é bom, e não escolhe como ele quer ser. Ele é de um modo. Eu não posso ser Gandhi, e não posso ser Putin, né? Dar exemplos de fora do nosso contexto. Eu só posso ser Rubem. E minha liberdade é realizar o Rubem. A limitação da liberdade vai ser uma limitação política, ou uma limitação econômica, ou uma limitação educativa. Então, tudo que atrapalhar a realização da minha própria natureza é condenável, e tudo que promovê-la é recomendável, digamos.
Ludwig Steinheim é um pensador não muito pouco conhecido, mas eu trago ele porque acho que ele tem, neste ponto, um assunto bem original. Ele era, na verdade, um médico que se dedicou especificamente a este assunto. E ele diz que liberdade existe somente onde existe mais de uma opção. As pessoas temos a razão. E a razão, para Kant, para Descartes, para Spinoza, para todos os racionalistas, é uma. Né? Também Platão e também Aristóteles pensavam desse modo. Né? Assim como 2 mais 2 é 4, assim, o bem é 1 em cada situação. A pessoa pode estar errada, pode não ter usado corretamente seu raciocínio, mas se ele usá-lo corretamente, não vai errar. Assim acreditam os racionalistas extremos. Eles não podiam imaginar, por exemplo, o nazismo, que alguém demonstre lógica e racionalmente a perversão e a maldade. Para eles, como para Sócrates, o mal é ignorância. A sabedoria não pode levar nunca ao mal. Muito bem, então Steinheim diz, bom, então, se a razão é uma, e os seres humanos somente temos essa razão, não existe liberdade. Nós estamos limitados pela razão, pelo que é razoável ou pelo que é racional. Somente seríamos livres se tivéssemos uma alternativa boa à razão. Se nós pudéssemos conhecer, além da razão, uma outra opção igualmente boa ou melhor. E para ele, isso está dado, apesar de que ele era extremamente radical, moderno, crítico e liberal, ele acredita que isso está na revelação. Só que a revelação para ele não necessariamente é a Bíblia, ou o milagre, ou Deus. Esse é um outro tema para outro dia. Finalmente, Shimshon Raphael Hirsch, autor que eu pesquisei especialmente, na minha leitura dele, diz basicamente o seguinte: a pessoa tem determinações, tem limitações que estão dadas pela genética e pela história dele. Né? Todos nós, assim como temos tal cor de olho e tal forma do corpo, temos também tal forma de pensar, e ela está dada pela formação genética nossa que não escolhemos, e pela história que tivemos, onde nos educamos, que escutamos, que traumas tivemos, que alegrias tivemos, que amores e desamores tivemos, e assim por diante. Tudo isso que é a grande discussão na filosofia, na educação, na psicologia, na lei, sobre quem é a pessoa, né, em que medida a pessoa é livre ou é julgável, todos sempre dizem que é uma mistura, é uma quantidade de genética que não pode ser mudada, é uma quantidade de história que não pode ser mudada. Hirsch vai mais longe e diz, as duas coisas, mesmo que sejam não mudadas, porque hoje em dia vemos que a genética muda. Quando você tem um acidente, começa a ter outra genética. Né? As pessoas ficam cegas e então desenvolvem uma sensibilidade maior nas mãos, por exemplo. Bom, no tato, no ouvido, no olfato, e assim por diante. O mesmo acontece com a história. A história da pessoa muda, e pode mudar, inclusive, a genética. Enfim, mas as duas coisas, na verdade, não são decididas pela pessoa. A pessoa toma suas decisões, teoricamente, com liberdade, mas apoiado nessas determinações. Então, qual é a liberdade? Não tem liberdade. Hirsch diz, além da genética e além da história, existe mais algo. E esse mais algo é o único que é livre. A pessoa é como um ator, e com isto eu vou terminar. É como um ator. O ator recebe um roteiro. Ele não recebe o Oscar, o Grammy, pelo roteiro, pelo papel que recebeu. Porque então somente os bons do filme vão receber Oscar. E algumas vezes o vilão recebe Oscar. Ele recebe Oscar pela performance, pela forma em que ele, digamos, representou seu papel. E essa forma
é sua unicidade e sua liberdade. Muito bem, então, do mesmo modo, nosso papel está dado pela nossa genética, pela nossa história, pelo nosso contexto, mas nós podemos executar nosso papel de inúmeras formas. Perdão, não inúmeras, de múltiplas formas. Não são infinitas, mas são muitas. Eu posso ser muitos Rubem, eu não posso ser nunca, nem Cecília, nem Luiz, nem Jamil, nem nenhum de vocês. Mas posso ser o próprio Rubem de muitas formas. Esta mesma palestra, eu mesmo, podia ter dado de muitas formas. A cada minuto, a cada segundo, de muitos tons, com muitos exemplos diferentes. Escolhi um. Minha liberdade está nisso. Eu não podia ter dado a palestra de Luiz. Eu podia ter dado a minha, de muitas formas. Espero ter escolhido uma boa. Obrigado. Obrigada, Rubem. Parabéns, muito boa a tua fala. Assim, eu queria fazer duas observações aqui, se você me permite. Uma é que ela conversou bastante, né? Infelizmente, as outras pessoas não vão saber do que a gente está falando, mas, assim, ela conversou bastante, né, com o que eu apresentei lá no Tikkun de Shavuot da CIP, com a questão do destino, né? E outra coisa é que eu discordo de você, que o Maimônides, ele resolveu tudo e só deixou essa porta em aberta. E quando ele comenta uma passagem do Pirkei Rabi Eliezer sobre a questão da luz, da vestimenta, ele mesmo diz que ele não consegue. É outra que ele deixa aberta. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Aberta. Eu concordo com você. Mas depois a gente conversa. Não, mas vamos fazer juízo a ele e a você ao mesmo. É típico do rabino dizer que esse tem razão e esse também tem razão e buscar a forma. Então você me provocou no meu próprio território. Mas você tem toda a razão. E na verdade acho que tem mais alguns poucos lugares. Mas é interessante, isso tem a ver com a psique de Maimônides. Acho que nós precisaríamos entrevistar o psicólogo de Maimônides, só que na época não tinha psicanálise. Mas Freud veio muito depois. Mas ele dava a entender, cada vez que não resolvia um problema, que esse era o único. Ele tinha a pretensão de dizer, eu vou resolvê-lo tudo. Esse é o único que não consegui. Então, por isso, quando você chega a um ponto, dá a sensação de que esse é o único. Mas como todos nós, na verdade, é humano, e tem alguma inconsistência, várias, e tem lacunas, claro que sim. Tá certo, Cecília? Muito bom. Não, eu só queria brincar com você, que eu falei, não, tem outro, porque ótimo. Ele mesmo diz, olha, eu não estou entendendo isso aqui. É verdade, só que ele em nenhum lugar diz, aqui não entendo tão bem como não entendo aqui, também como... cada um dos lugares onde ele não entende é o único. Isso. Genial. Muito bom. Muito bom. Bom, eu gostaria de passar, então, para as perguntas. Quem tiver alguma questão, se inscreve, então, pelo chat, eu vou passando a palavra. A princípio, assim como está apresentada, a resposta é não. Saindo do... não é conhecida desse modo, pelo menos. Se você está se referindo a uma narrativa específica, a um texto específico, uma alegoria específica, eu não conheço Saindo do Poço. Agora, o poço em si mesmo é um elemento que existe, sim, nas narrativas das fontes judaicas, muito, né? Não posso de água se encontra Jacó com Rachel, que é um dos exemplos do amor mais, não diria, não é platônico, é bucólico, talvez, é maravilhoso da Bíblia. Jacó, eu já dei um curso sobre a caracterização do gênero, né? Jacó é quem chora de amor, de paixão, cai, desmaia. Moisés também, não posso ver a Tzipora, e
e fica... e de repente os dois, depois disso, recebem uma força enorme, se transformam no poço, né? Isaac a única história importante que conhecemos do patriarca Isaac é que ele escava poços, acha água, e está disposto a compartilhá-la com todo mundo. É um modelo de resolução de conflitos, eu falei sobre a resolução de conflitos, muito interessante. Ele escava poços em um lugar de seca, e quando quer usá-lo, é invadido pelos locais que expulsam ele por ser um imigrante, aliás, bem atual. Então ele, ao invés de brigar, ou lutar, ou chorar, escava outros. E acontece o mesmo. E depois escava um terceiro. No terceiro ninguém reclama de nada e ele fica disposto a usar a água somente quando todo mundo tem também. Enfim, esta é uma história de sabedoria. Essa é uma pergunta extremamente interessante e que pode ser um trabalho para quem quiser pesquisar. Por quê? Porque não é tão óbvia. Teoricamente, entendemos por artes, entendo que todos concordamos em que artes são muitas coisas, né? Escrita é arte, música é arte, teatro é arte, arte não é somente plástica, certo? Então, nós encontramos pouca arte nas fontes mais antigas, especialmente pouca arte plástica. Isso se deve a mandamentos de não fazer imagens, de não adorar ídolos. Então, vamos encontrar, ao longo da trajetória judaica, artes que não ficam gravadas, né? Arte como a interpretação, em todo o sentido da palavra interpretação, interpretar um texto escrito, interpretar um personagem, elaborar um pensamento. Música judaica, sim, como uma forma de sabedoria, de filosofia e de espiritualidade. Existe a música, inclusive, sem letra. Isso, talvez vão vê-lo nas histórias que vai trazer a Cecília, porque o mundo hassídico trabalhava bastante o conceito do nigun, e o nigun é justamente uma música sem letra, que ela mesma, pela arte em si mesma, já traz sabedoria, mística, teologia e demais. Existe, nesse sentido, também a ideia do silêncio. Imagino que o Luiz vai gostar disso. Bem, a beleza em si mesma também seria uma forma. Tem outra coisa importante para trazer aqui. Arte em hebraico se diz omanut. Tá? A raiz da palavra, o radical da palavra oman, artista, é o mesmo radical da palavra amém. Sabem? Amém, que se fala nas religiões. E amém significa acredito. Omenet, que é o mesmo radical, a mesma palavra, é mãe de leite. Então, existe, inclusive, na filosofia da língua bíblica, rabínica e judaica como um todo, uma relação muito profunda entre o conceito de arte, o conceito de fé, o conceito de conhecimento e o conceito de criação, no duplo entendimento de criação. Então, nesse sentido, vão juntos. Agora, deixei para o final o mais importante da resposta. Os artistas plásticos existem, e existem na época bíblica. Né? Tudo isso que eu falei é um conhecimento, talvez elaborado por um acadêmico, mas é um conhecimento que se supõe que uma pessoa que conhece o judaísmo mais ou menos poderia ter dito isso. O que a maioria desconhece é que justamente aquela arte mais clássica, mais plástica e mais proibida é a única que aparece, sim, e muito, na própria Bíblia. A construção do santuário é uma obra de arte, feita
por vários personagens que aparecem todos com nome e sobrenome, liderados por um tal de Bezalel, filho de Uri, filho de Hur. E esse senhor chamado Bezalel, filho de Uri, neto de Hur, é reconhecido justamente pela arte plástica que ele faz no deserto, no meio do combate a toda a idolatria plástica. Ele faz todos os ornamentos, que incluem também estátuas, para adornar o santuário, o templo ambulante. E ele e todos que trabalham com ele são reconhecidos como profetas, como sábios do Espírito Divino, justamente por essa tarefa que eles fazem. Ou seja, resumindo, a arte plástica que vai construir candelabros, outros utensílios para os rituais, inclusive algumas formas, é reconhecida como uma sabedoria especial que se vincula ao emocional, ao racional e ao espiritual. Bem, nós muitas vezes podemos pensar que o beato é uma espécie de santo, é um anjo, um ser diferente, né? O místico seria alguém que chega a esse nível de diferenciação de todos os outros? A resposta seria uma resposta rabínica a essa pergunta. Sim e não. Ou uma resposta filosófica. Sim e não. Sim, porque se vamos ter a oportunidade de estudar a mística judaica, vamos ver que é uma viagem no sentido mais coloquial da palavra. Eu entendo que os brasileiros, quando dizem, você viajou, se refere a que se perdeu, está em outra dimensão, está falando outras coisas. Então, a mística solta parece isso, uma viagem, é outra linguagem, é outra gramática, é outra semântica, tudo é decodificar um código oculto, um críptico estranho. Então, para poder absorver isso, e que isso faça sentido, você tem que passar por uma jornada única. Não sei que é beatitude, mas deve se parecer com isso. Por outro lado, e tem um monte de textos antigos e medievais que vão dizer que o místico é somente aquele que passou por isso, que não é para qualquer um, que não há qualquer idade, que precisa de um treino especial, de um trabalho especial, que é melhor não entrar nisso porque você pode morrer, ou pode ficar maluco. Tem todas essas advertências. Junto com isso, não faltam os exemplos das pessoas mais simples que chegaram a esses graus. Do nada. Porque a pessoa simplesmente andou um dia, ficou um pouco em silêncio e viu uma luz, descobriu uma verdade, conseguiu uma interpretação mística, criou uma harmonia entre Sefirot. Uma pessoa que simplesmente plantou uma árvore certamente, ou respeitou uma flor, ou não matou um animal, ou fez a paz com uma outra pessoa, perdoou alguém, aceitou uma humilhação sem reagir, tocou o shofar. Uma pessoa que tocou o shofar de um modo especial, chacoalhou o mundo, é um místico. Ou pelo menos tem uma faísca de misticismo por um momento. Teríamos que definir místico e beato para poder terminar essa pergunta, mas a princípio, sim e não, por esses exemplos que falei. Bem, teoria freudiana é um termo muito amplo, né? Qual teoria, qual parte e demais. E Freud, ele propriamente, assim como Marx e como Einstein talvez não, mas Freud, assim como Marx, diriam que não. Eles diriam sobre si mesmos que não.
Porém, Totem e Tabu de Freud e o 99,9% dos trabalhos que ele fez de clínica foram com judeus. Não quero entrar na questão de se os judeus têm outra dinâmica familiar, outro conceito de mãe, ou de pai, ou de filho, ou de si próprio, mas todos os pacientes dele, até onde eu sei, a amplíssima maioria eram. Então, nesse sentido, é provável que existam sim influências. Jorge Luis Borges é um autor argentino, por isso estou dizendo Jorge, não Jorge, e Borges e não Borges, porque ele é argentino porteño, como eu, e ele, justamente contrário do que falamos sobre Freud, sobre Marx, ele adoraria que qualquer mostre a ele qualquer relação com o judaísmo e o pensamento que se encontra nas entrelinhas de sua poesia e sua escrita maravilhosa, né? Existem trabalhos sobre Borges e a Kabbalah, Borges e o judaísmo. Ele mesmo tem vários poemas e outros trabalhos que vão diretamente a conceitos judaicos, a personagens judaicos e a ideias e valores centrais dentro do pensamento judaico. Então, qualquer pergunta que tente criar pontes entre Borges e o judaísmo é super bem-vinda, é maravilhosa, é estimulante, é linda, mas não é simples. Borges trata muito sobre a multiplicação da subjetividade na própria pessoa e nas pessoas, né? Isso pode ser visto como uma psicofilosofia ou como uma psicomística, na minha opinião, na minha leitura das duas fontes, de Borges e do judaísmo. E nos dois casos é possível criar uma ponte. Não uma, várias. Porque não precisa ir muito longe para encontrar nos melhores poemas de Borges muito dessa multiplicidade e subjetividade na própria pessoa e nas dinâmicas entre pessoas. A própria pessoa que se encontra com si próprio anos depois ou anos antes e se convivem e não se reconhecem e se redimem um ao outro, por exemplo, se revelam um ao outro, se esclarecem um ao outro, são o mesmo e são dois, são vários. Alguns dizem que isso vem da influência budista que ele teve, que também é gigantesca. Ele tem trabalhos de budismo muito bons, e alguns querem ver a relação entre isso e o judaísmo ou a mística judaica. No judaísmo também, a pessoa se encontra com si própria ou com possíveis ele em diversas histórias de sabedoria. O mestre hassídico vai se encontrar com Moisés, Moisés se encontra com Rabi Akiva, que é um sábio da época romana, não entende ensinando, e Rabi Akiva diz que o que ele está ensinando o aprendeu de Moisés no Monte Sinai, e assim por diante. A profecia, muitas vezes, nada mais é do que o próprio reflexo da pessoa, os contos talmúdicos, muitas vezes, enfim, tem um que eu vou trazer, não quero estragá-lo aqui, mas tem um personagem que é a esposa de um homem que faz tempo que os dois não se entendem mais, e ele vai buscar uma outra pessoa fora e encontra a esposa mesmo, só que fantasiada de uma outra pessoa. Quando volta a casa, repleto de culpa, ela diz a ele: não se preocupe, era eu. E ele disse: de todo modo eu pequei, porque eu estava com ela pensando que ela... Eu estava com você pensando que você era ela. O nome dessa pessoa é uma fantasia também, porque é liberdade. O estudo é transformador, a ação no mundo, a ação social, é transformadora da psique e da essência da pessoa. A reza é uma constante transformação da pessoa
revelar a si mesmo de modos diferentes. Enfim, essa questão da intrasubjetividade dentro e fora da pessoa é algo que se vê o tempo todo em Borges e o tempo todo no judaísmo. A colocação é muito boa. Acho que ficou claro que fiquei muito entusiasmado com a pergunta. Bom, aí existem vários assuntos, né? Bashevis Singer, por um lado, mostra o shtetl, sabe, a aldeia simplíssima judaica, mas cada um dos personagens, se evoluído e desenvolvido com nossas ferramentas, é um mundo imenso também. E o mesmo acontece nas histórias hassídicas. Parece uma coisa extremamente simples, curta, não diria seca, mas simples, pequena. Eu imagino, eu vou ver como vai ser o curso do Luiz, mas imagino que assim são as histórias chinesas e japonesas, devem ser 5 linhas às vezes, mas fica com isso muito. Então, os contos hassídicos são assim, Bashevis Singer não, mas a novela de Bashevis Singer em geral é uma coisa longa, que parece ser muito simples, e cada personagem não é tão simples assim. Tem psique, tem mística, tem filosofia, tem teologia. O caso específico de Yentl, além de tudo isso que também está lá, tem também uma questão enorme sociológica, antropológica, teológica e de gênero, gigantesca, extremamente atual. Hoje em dia, que inclusive ortodoxos estão começando a permitir rabinas. Eu sou um rabino liberal, deve imaginar. Então, comigo estudaram tantas mulheres quanto homens, há 20 anos atrás, né? Mas, mais de 20 já. Mas isso está acontecendo, inclusive, na ortodoxia. Então, a pergunta essa também é como relacionar a aldeia, a literatura tipo Bashevis Singer, filmes como Yentl ou como Unorthodox, que estamos vendo hoje em dia lá, como esses documentários, e o que está acontecendo hoje em dia, e a visão da mulher nas fontes clássicas e na releitura atual é outro tema inteiro para um seminário. Então, eu queria ver se estou entendendo bem, porque a palavra jurídico, a palavra direito, é um pouco mais pesada, um pouco mais carregada, complexa. Eu não sei se isso se encontra em algum direito, mas acho que a observação é muito correta. Na reza judaica, eu ampliaria um pouquinho mais. Na teologia, na religiosidade, essa é a palavra, na religiosidade judaica, o diálogo entre o humano e Deus não é um diálogo de miserável e todo-poderoso, ou não necessariamente. Existe isso também. O judaísmo, apesar de ser uma religião de muito poucas pessoas, é extremamente amplo e diverso. Então, tem alguns estudiosos do judaísmo que dizem que você vai encontrar tudo no judaísmo. E talvez seja verdade. Encontra muitas coisas muito contraditórias. Então, existe também isso que você falou que não encontraria no judaísmo. Existe o pedido extremamente humilde, não mereço nada e mesmo assim, se puder, gostaria. Isso também existe. Mas é verdade que também no judaísmo existe a demanda. Não necessariamente a demanda é um mereço, onde está a minha parte, como assim você não faz o que deveria. Mas está perto disso. Eu já tenho dito e escrito também em algum lugar que o judeu se encontra com Deus em pijama. Não, vai de pijama ao encontro com Deus, ou de camiseta, ou de polo, não necessariamente de gravata. E chama ele de tu.
e não de o Senhor. É uma forma de dizer, porque isso aparece, existe a discussão com Deus. Eu mostrei que são os que elaboraram a maioria da liturgia judaica, se atreveram a dizer que o próprio Deus reza. E não só reza, reza a si próprio, porque não é perfeito, não é completo, não confia 100% em si próprio, mas, inclusive, em alguns lugares marginais, isso você não vai encontrar no mainstream das fontes judaicas, mas chega, os textos marginais judaicos chegam ao extremo de dar a entender que o próprio Deus pede aos seres humanos que peçam a Ele. Que peçam a Ele, que Ele controle sua ira e dê mais espaço à sua bondade, porque então Deus consegue fazer isso. Ou seja, Deus quer, mas não pode sozinho. A mística judaica também funciona assim. O mundo inteiro é uma dimensão divina. Você é um aspecto, Lucas. A Cecília é outro aspecto nesta conversa, neste minuto. O Luiz é outro, eu sou outro, a Lilian é outra, e assim por diante. Cada um está cumprindo aqui funções divinas na dinâmica criada entre a gente. E existimos e viemos para ajudar. Então, a observação é certa, existem salmos que dizem, como Deus, por que me abandonou? Bashevi Singer, que foi citado antes, o violinista sobre o telhado, não sei se alguém ouviu o personagem principal, fala com Deus como se ele fosse um cara que está lá do lado. Luiz teria que tratá-lo, né? Porque parece que fala que tem, como se diz, esquizofrenia, enfim, fala, olha para cima, para baixo e diz, te falei para não fazer isso, né? Fala assim com Deus, né? De qualquer modo, só para voltar a uma coisa um pouco mais séria e psicofilosófica, a ideia se apoia não numa arrogância, senão teríamos que dizer que todos os judeus são argentinos, e não são. Numa ideia, na minha opinião, mística, muito profunda, de que existe algo de divino em todos, em tudo. Então, quando você pede, você também reclama, porque rezar, sabe, Lucas, com isso vamos terminar, rezar é rezar-se. Em hebraico, rezar é um verbo reflexivo. Então, é um trabalho com si próprio de transformação. Isso se conecta com a pergunta da Lilian. Então, nesse sentido, é uma demanda, porque você trabalha com você e exige de você, de um ser alheio que te deve. Então, encerramos por aqui, já convidando o professor Rubem, né, a explorar alguns desses temas conosco em alguma palestra futura, quem sabe no semestre que vem, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, e principalmente ao Rubem, os parabéns para ele também, porque foi muito, muito interessante, muito boa, e acho que contribuiu demais com o que a gente está se propondo a fazer aqui. Obrigada, boa noite a todos, nos vemos.